pessoalzinho do YouTube. Team Link já está gravando, vamos ver? Já está gravando. Bom dia, oitavo ano, aula de matemática, livro unidade 2. Estamos nas definições ali, página 20, uma observação ali na página 20 que eu estou vendo ponto a ponto ali com vocês. E hoje é dia 7 de julho de 2020. Muito bem. Apagando aqui, então, já vamos passar para a observação. Se vocês têm alguma dúvida, eu lembro que na aula passada a gente falou sobre polinômio de uma variável, né? E daí a gente observou o grau do polinômio. A importância do grau que define as operações, né? O grau de um polinômio ele dá uma regra de como fazer as operações de adição, subtração, mais de multiplicação e divisão, né? Então a gente precisa ter esse coeficiente de medida, né? Coeficiente médio, mas é uma medida para que possam ser estabelecidas as operações, tá? E na aula passada, deixa eu ver, antes de colocar ali, na aula passada eu tinha apresentado para vocês o polinômio de variável x, tá? Que a gente chama, né, intimamente de p de x, é igual a um coeficiente sem x, que eu vou generalizar por A0, certo? Mais o coeficiente da potência 1 de x na 1, né, que eu vou chamar de A1. O A1 é o coeficiente de x na 1. Depois tem o coeficiente de x na 2, que eu chamo de A2, junto com a potência, a segunda potência de x. E assim segue, né? A3, A4, A5, junto com x3, x4, x5, até tu chegar no coeficiente. Uma coisa importante. Aqui, ó, vamos generalizar quem é que vem antes do AM, tá? Eu vou seguindo quem é o penúltimo elemento. O penúltimo elemento é aquele que eu chamo de coeficiente AM menos 1 e a potência de x é x na n. Depois vem o último elemento, AM x na n, tá? Então, se o AM for diferente de zero, se esse coeficiente aqui, ó, for diferente de zero, então o grau vai ser a potência, então vai ser esse expoente. O grau é n. Vamos botar o grau é n. O grau daí vai ser n, então. Então, qualquer polinômio pode ser representado nesse formato, né? E daí o exemplo ali estava dizendo assim, ó, quando faltam um ou mais termos com variável de expoente menor que n, tá? Por exemplo, o polinômio não apresenta uma potência x2 ou uma potência x4, e a última potência dele ali é x9, sei lá, tá? Eu estou ali na página 20 e eu já vou colocar no quadro aqui para vocês. Então, quando faltam um ou mais termos com variável de expoente menor que n e um polinômio de grau n, o polinômio é chamado incompleto, tá? Então, um polinômio completo seria um polinômio de grau n. Ele tem que ir de A0 até a n, e nenhum desses coeficientes aqui, ó, nenhum dos coeficientes pode ser zero. Essa é a questão. Para o polinômio de grau n, ser completo, ele tem que ter A0 diferente de zero, A1, A2, A3, A4, A5, a n menos 1 até o an, todos eles diferentes de zero, para ser completo. Para ser incompleto, basta que um desses aqui, ó, qualquer um menor que o an, que o
último, né? Lembra que o AN ele tem que ser diferente de zero, senão tu não tem um polinômio de grau N, tá? Mas qualquer anterior aqui, ó, se um deles for zero, a gente diz que o polinômio, então, é incompleto. Parece estar meio louco isso daí que eu estou te falando, mas na verdade, presta atenção que tu vai ver que é muito fácil. Mas muito fácil, daí tu vai dizer assim, ó, ô professor, por que tu não falou isso antes? Fica enrolando aí com essas coisas assim, por que não falou isso antes pra mim? Eu vou te falar, é importante isso aqui, tá? É importante. Mas agora eu vou te deixar um pouquinho mais tranquilo assim, para tu entender o que é um polinômio incompleto. Ó, de uma variável, tá? Polinômio, vamos ver o que é um polinômio completo de uma variável. Vamos escolher um polinômio de grau 3, tá? Um polinômio de grau 3, eu vou chamar de px, ó, polinômio de grau 3. E daí eu vou fazer o seguinte, vocês é que vão escolher, eu vou chamar alguém ali e vocês vão me dar o coeficiente. Nós vamos montar esse polinômio, tá? Deixa eu ver quem é aqui que eu vou chamar, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Deixa eu ver ali. Ó, vamos fazer, o Arthur me dá um oi, o Igor, o João Antônio, a Júlia Barros me dá um oi, Júlia Carvalho também, Lucas, a Isabelle tem que me dar 2 oi, ela está em 2 lugares. O Xisto está aí também, me dá um oi. Vamos me dando oi aí, quero ver oi. Bom dia, bom dia, bom dia. Ô Sayuri, tu tem que me dar 2 oi, Sayuri, tu tá em 2 lugares. A Júlia Carvalho tá aí também. Oi, Lucas, oi. Ih, teve gente que eu chamei aí que não me deu oi. A Júlia me deu oi de novo. É isso aí, Júlia. Júlia não, a Isabel. Muito bem. Tá, então eu vou escolher aqui, a gente vai montar um polinômio de grau 3, tá? Polinômio de grau 3, vamos lá, de variável x, certo? Deixa eu ver, pode ser o Igor. O Igor vai me dar o coeficiente a zero, aquele coeficiente sem x, ó, o João Antônio deu oi também. Diz qualquer número aí, fala um número baixinho, a gente não vai fazer cálculo com ele, mas só para não ficar de zoeira, tá, Igor? Vai lá, escolhe um número. Sei lá. Esse número vai ser o coeficiente sem x. Vamos lá, Igor. Escreve aí. Mas tem que ser rapidinho, Igor. Não pode ficar pensando muito. Toca o dedo no teclado numérico ali e enter. Ai. Ih, será que travou? Foi isso que aconteceu? Ô, Igor, o que foi, Igor? O Igor foi o único que não me deu oi, né? De volta. Foi isso. Ó, o Xisto diz que ele caiu, tá? Entendi, Arthur. Tá, vamos pegar o Xisto ali que quer participar, 24. Então o meu A0 aqui, ó, vai ser 24, tá? Vamos ver quem é o A1. O A1 é o coeficiente de x1, tá? Então, ó, o Arthur que participou ali, já disse que ele caiu, vai me falar, Arthur. Quem me dá um coeficiente de x1, o A1. Escreve aí qualquer número. Bem rapidinho, Arthur. Tu não caiu também, né, Arthur? 16. Então, o 16 vai ser o coeficiente de x1. Eu não vou botar o expoente 1 aqui, não precisa aparecer x1. Lembra que que o polinômio é de grau 3. E a gente vai fazer um polinômio completo de grau 3. Agora o coeficiente de x2, um número negativo, Júlia Bairros. Bem rapidinho o número negativo.
Menos 7. Ó, o coeficiente de x2. Como o polinômio é de grau 3, o coeficiente de grau 3 não pode ser 0. Eu vou deixar quem escolher. O João Antônio vai escolher um número para nós. Qualquer número, João. Que não pode ser 0, tá? O A3 não pode ser 0. É nóis, João Antônio. Escreve. Tá, escreve aí pra nós. 25, tu falou? Não entendi. Ó, então, mais 25x3, tá? Então, para esse polinômio aqui, ó, ser de grau 3, o que que acontece? O coeficiente de x3 não pode ser 0. O João Antônio escolheu 25. Excelente. E para ele ser completo, um polinômio de grau 3 vai ter quantos termos? Olha só, para ele ser completo, ele tem que ter 1, 2, 3, 4 termos. Será que isso vai funcionar? Esse mesmo padrão vai funcionar para um polinômio de grau 2? Um polinômio de grau 2, será que teria que ter 3 termos? Vamos ver. Um polinômio completo de grau 2. Vamos lá. Polinômio completo de grau 2. Tá? E esse aqui vai ser o que de x? Vamos começar pela Isabelle. A Isabelle vai me falar quem é o coeficiente A0. Escolhe. Bem rapidinho, Isabelle. Escreve para nós. Deixa eu passar por esse lado aqui. Isa, você tá aí? A Isabelle tá aí. Tá, vamos fazer o seguinte. Não sei. Vamos pegar a Júlia Carvalho, vai escrever um coeficiente de A0 para nós, então. Vai lá, Júlia. Participa, não fica encabulada de participar, Júlia. Vamos lá, escreve um número para mim, Júlia Carvalho. Oh, beleza, ó, o coeficiente em x, 5. Tá? A gente vai fazer um polinômio de grau 2, né? Mais um coeficiente de x, não, eu quero um número negativo. E quem é que pode dizer para mim? A Júlia Barros, pode ser? Vai lá. Júlia Barros, fala aí para mim um coeficiente negativo para o coeficiente de x. Menos 3. Excelente, Júlia. Menos 3x. E agora o Lucas vai me dizer um coeficiente de x2, que é o A2. Esse aqui é o A1. E agora o Lucas vai me falar o coeficiente de A2. Escolhe, só não pode ser 0, né, Lucas? Vai lá, bem rapidinho, Lucas. Ó, 9. Então, mais 9x ao quadrado. É um polinômio de grau 2. Então, o que nós observamos? Contar. Se o polinômio tem grau 2, para ser completo, nenhum desses coeficientes aqui pode ser 0. Quantos números tem de 0? Porque eu tenho A0, A1, A2. Quantos números eu conto de 0 até 2? Escreve aí para mim. Quantos números... Quer contar comigo? Vamos lá.
Quantos números eu conto de 0 até 2, tá? 0, 1, 2. 3 números de 0 até 2. Certo? Então, um polinômio completo de grau 2 tem 3 elementos. Nenhum deles pode ser 0. Polinômio completo de grau 3. Sim. Tipo, se tu for contar com os números com vírgula, daria mais números, né? Não entendi, tipo, Matheus. 0,1, 0,2, 0,3. Te entendi. Só que quando a gente fala de contagem, lembra que o conjunto dos números naturais é o conjunto de contagem? Certo? A gente só usa contagem com naturais. Tá? Nem com inteiros a gente diz que conta. Tu tá entendendo o que eu tô te falando? Então, 1, alguma coisa não é natural. Não é contagem. Entendeu? Se eu vou contar, é de 1 em 1. Entendeu? Qual é? Entendi. Tá. Então tá, ó. Quantos coeficientes, então, eu vou contar de 0 até 2? O coeficiente A0, o coeficiente A1, o coeficiente A2, 3. Agora, um polinômio completo de grau 3 vão ter 4 elementos, porque de 0 até 3 eu conto 4 termos. Certo? Isso para polinômios completos. Bom, agora vamos imaginar o seguinte, ó. Eu vou apagar esse polinômio de grau 2 aqui e vamos trocar alguns coeficientes. Vamos pensar neste polinômio de grau 3. E esse coeficiente aqui, ó, que é o A1, certo? O A1, eu vou escolher 0. Agora eu não estou falando mais de polinômio completo. Por quê? Esse aqui não pode ser 0 para o polinômio ser de grau 3. Mas os anteriores podem ser 0. Eu escolhi o A1. O A1 para ser 0. Então, esse polinômio de grau 3, ele pode ser escrito desta forma. 24, 0 vezes x é 0, não vou escrever, menos 7x ao quadrado, mais 25x na terceira. Daí o que tu olha? Tu olha. Menos 3, Lucas, é coeficiente, não é natural. Eu estou perguntando assim, ó, quantos coeficientes eu tenho? Eu não estou perguntando o valor do coeficiente. Eu estou perguntando quantos coeficientes eu tenho. Eu tenho o coeficiente A0, o coeficiente A1, o coeficiente A2, o coeficiente A3. Eu não estou falando o valor do coeficiente, eu estou perguntando quantos eu tenho. Ou eu tenho uma quantidade negativa de coeficientes. Está dizendo ali, ó, mais menos 3 também não é natural. Não é natural. Mas eu não estou dizendo que eu tenho menos 3 coeficientes. Certo, Lucas? Sim ou não? Ok, certo. Vamos continuar então, ó, entendendo isso aqui, ó. O coeficiente A1 é 0, tá? Então é um polinômio de grau 3? Sim, é um polinômio de grau 3, porque o maior expoente da incógnita aqui, ó, é 3. Mas quantos elementos ele tem? O A0 ele tem, o A1 é 0, certo? Não aparece o A1 aqui. Esse aqui é o A2 e esse aqui é o A3. Quantos elementos ele tem aqui nesse caso? Ele tem 3 elementos. Daí que tu me fala assim, ó, opa, para um pouquinho, tá faltando o A1 aqui, tá faltando o coeficiente de x no A1. Tá faltando o coeficiente de x. Esse polinômio está incompleto. É isso que tu diz. Entendeu? Conseguiu seguir no raciocínio? Está incompleto. Está faltando. Quando tu enxerga um polinômio assim, tu diz assim, ó. Ah, tá, um polinômio completo de grau 3. Tu fala isso, né? Um polinômio completo de grau 3 tem que ter 4 elementos. Mas esse aqui tá 1, 2, 3.
Ué, só tem 3 elementos. Qual é o problema desse polinômio de grau 3? O problema desse polinômio de grau 3 é que o A1 não está aparecendo aqui. Não é? Ó, tem o A0, tem o A2, tem o A3, mas o A1 é 0. Então, agora eu penso que tu conseguiu fechar assim a questão de polinômio incompleto. Polinômio incompleto significa que qualquer grau menor que... Porque qual é o polinômio de grau n? Como é que é? Polinômio de grau n, ele é escrito nesse formato aqui, né? O coeficiente que não tem x, A0, mais o A1, x, mais o A2, x2, mais reticências, o AN-1, x na N-1 e o AN, x na N. O polinômio de grau n, o que tu tem? O AN não pode ser 0, e para ele ser completo, nenhum anterior ao AN aqui, ó, nenhum coeficiente anterior a AN vai ser 0, certo? Para ser completo. Para ser incompleto, basta que um desses anteriores a N seja igual a 0, seja nulo. Tudo bem, Esther, tá? Depois tu pega o início da aula na gravação, certo? Então, um polinômio completo de grau n não tem coeficiente de A0 até n igual a 0. Um polinômio incompleto de grau n tem necessariamente um coeficiente de A0, pelo menos um dos coeficientes de A0 até a n-1 igual a 0, pelo menos um, tá? Para ser incompleto. Agora, observando os exemplos que o livro dá, que eu vou apagar aqui, ó, e eu vou colocar no exemplo. Daí lá na página 20, olha lá, né, nas observações, ó, esse polinômio p de x, que eu vou escrever aqui, ó, p de x igual a x ao quadrado mais 9, é um polinômio de grau 2, certo? Um polinômio completo de grau 2 tem que ter 3 elementos, repito, um polinômio completo de grau 2 tem que ter 3 elementos, né? Esse aqui é um polinômio de grau 2. Quantos elementos ele tem? Quantos termos? Eu falei elementos, vamos chamar de termos, é melhor. Quantos termos ele tem? 1, 2. O que tu vai dizer? Opa! Esse polinômio está incompleto. Quem é que está faltando? Eu tenho A0? Eu tenho A0 nesse polinômio? Sim ou não? Polinômio de grau 2, ele tem que ter A0, A1 e A2. A0 é o polinômio de x0. A1 é o polinômio... desculpa. A0 é o coeficiente de x0. A1 é o coeficiente de x. A2 é o coeficiente de x2. A0 nesse polinômio aqui é quem? Olha esse polinômio aqui e me diz quem é o coeficiente que não tem x. Vale quanto? Escreve. Escreve assim então, ó, não entendi. Por favor.
Se alguém entendeu, por favor, escreve. Se alguém não entendeu nada do que eu falei, escreve também. Diz assim, ó, não entendi. Tá, entendi, cortou, tá? Olha, esse polinômio aqui é um polinômio de grau 2, certo? É um polinômio de grau 2. Um polinômio completo de grau 2 tem 3 elementos. E daí eu olho esse aqui, ó. Opa! Esse polinômio, eu falo elementos e termo, tem 2 termos. O polinômio de grau 2 tem 3 termos completo, né? Esse aqui é de grau 2 e tem 2 termos, significa que esse polinômio aqui ele é incompleto. Tá? Se ele é incompleto, qual é o coeficiente menor do que o A2? Qual é o coeficiente menor do que o A2 que é igual a zero aqui? Essa é a pergunta. Qual é o coeficiente que é igual a zero aqui, ó, nesse polinômio? Entenderam a pergunta? Cortou de novo? Sim, mas eu não sei a resposta também. Tá, tu não entendeu, né, então, Lucas? Tô pensando. Mais alguém? Mais alguém sabe? Entendeu o que eu tô falando? Ó, vamos ver o João. Nem sei em que página tu tá, acordei tarde e vim atrasado. Assim, ó, João Gabriel, nós estamos na página 20 ainda olhando as observações ali sobre polinômios incompletos. Daí o que eu te sugiro é que tu pegue depois a gravação, certo? Bom, um polinômio. Então presta atenção aqui, João Antônio, que eu acho que tu vai entender, ó. Um polinômio de grau 2, generalizar, tá? Generalizando um polinômio de grau 2, então ele tem o coeficiente A0, que não tem x, o coeficiente A1, que é o coeficiente de x1, mais o coeficiente A2, que é o coeficiente de x2. O A2 não pode ser zero, tá? Então, olhando aqui, ó, quem é o coeficiente sem x nesse polinômio aqui? O coeficiente sem x, tem que pegar o sinal junto, tá, gente? Um pouquinho. O coeficiente sem x é o 9, ou seja, o A0 vale 9. Quem é o coeficiente de x? Daí tu olha esse polinômio aqui, ó, tu diz assim, ó, não tem x. Tem o coeficiente sem x e tem o termo sem x e tem o termo x ao quadrado. Não tem um termo que tenha só o x. Então, é aqui, ó, no A1 que tu vai dizer que vale 0. Tá? E A2, quem é o A2? O A2 é o coeficiente de x2. Daí tu olha esse termo aqui, ó, o coeficiente de x2 é aquele número que multiplica um x2. Quando não aparece, a gente diz que é 1, certo? Então, olha, esse polinômio aqui é um polinômio de grau 2, porque o A2 é diferente de zero e ele é incompleto porque um coeficiente antes de A2, que é o A1, é igual a zero. Um polinômio de grau 2 tem que ter 3 elementos.
esse polinômio de grau 2 aqui, ó, tem 2 elementos, significa que ele é incompleto. E daí, se ele é incompleto, eu posso te perguntar, mas qual termo está faltando? Ah, está faltando o termo x. Por quê? Porque o polinômio de grau 2 tem que ter um x2, tem que ter um x e tem que ter um sem x para ser completo. Certo? Para ser completo. Se ele está faltando um dos termos aqui, ó, está faltando o termo x, esse termo aqui está faltando, então ele é incompleto. Certo? E daí a gente pode completar justamente como ele tá colocando aqui, ó. O polinômio x2 mais 9 é a mesma coisa que x2 mais 0x mais 9. Olha aqui, ó. O teu A1 aqui, ó, é 0. O teu A2, que é o coeficiente de x2, é 1. E o teu A0, que está aqui, que é o coeficiente de x0, é 9. Ok? Certo? E daí depois ele fala assim, ó, o termo do polinômio que não apresenta variáveis, letras, é chamado de termo independente, porque independe do x, ó, termo independente. Tá? Significa que um polinômio de grau n, para ser completo, ele tem que ter n mais 1 elementos. Todos os n mais o A0. Tá? O A1, o A2, o A3 até o AN mais o A0. Então, n mais 1 termos. Um polinômio completo de grau n. Tá? Certo, amigos? Sim ou não? Se tu tem alguma dúvida, por favor, pergunte. Tá? Dito isso, vamos... Tá escrevendo ainda alguma coisa aí, eu posso retornar, tá? Mas o que eu quero? No exercício 1 ali, ó. Qual dos polinômios a seguir está de acordo com todas as condições citadas? Tá? No exercício de número 1, na próxima página, página 21, isso? Isso, página 21. Só um pouquinho. Vamos deixar um pouquinho maior. Tá? Qual dos polinômios a seguir está de acordo com todas as condições citadas? Quais são as condições? Termo independente é 0, ou seja,